dentro de uma visão de que toda busca ela deve ser baseada em conhecimento, ela deve ter estrutura para ser buscada, o que o DMT, a ayahuasca, ele pode causar num jovem ou num adulto que não tenham uma base de conhecimento e que se envolvam com o uso do chá ou de outra maneira? O que isso pode trazer de benefício ou de malefício? Bom, de malefício, para uma pessoa desavisada, mal preparada, ou que possa ter um potencial de distúrbios latentes, uma pessoa que tenha um quadro psicótico ainda não revelado, etc., pode ser extremamente perigoso. A pessoa pode, enfim, ficar completamente maluca, enfim, no mínimo. Agora, pode também, se ela tomar num ambiente, que é o que das pessoas falou, o problema é o set e o setting, quer dizer, é o cenário interior e o cenário exterior, enfim, o ambiente e a sua própria, enfim, seu cenário mental, digamos assim. Porque se alguém toma sem ser bem instruído e vai fazer qualquer coisa rotineira, ele pode se ver, enfim, em situações muito perigosas. Atravessar uma rua se torna algo impossível. Então, quanto mais, enfim, dirigir um automóvel, coisas assim, seriam certamente, enfim, caminho para uma tragédia. Então, é preciso ter uma instrução muito precisa para as pessoas, têm que ser muito bem avisadas do que pode ocorrer. Agora, como eu disse, são riscos comportamentais, não existe nenhum risco fisiológico. Isso é uma das vantagens farmacoquímicas dessas substâncias. Elas não têm nenhum problema do ponto de vista físico, não vão afetar nenhum tecido, não lesionam, não dão nenhuma sequela, nada, são inócuas. Agora, elas têm uma alteração comportamental que, se a pessoa não for suficientemente instruída, pode levá-la, enfim, até a morrer, né? Essa questão, de novo, acho que é um pouco a questão que surgiu no começo, né? Essa questão do que pode acontecer com uma pessoa que toma ayahuasca, poderia dar infinitas respostas, podem acontecer muitas coisas. Eu acho que o valor do contexto ritual, seja ele religioso, indígena ou filosófico, é minimizar os riscos. Então eu acho assim, se você está preocupado com o uso dessas substâncias, esse uso ele vai ser mais perigoso quanto menos gente tiver envolvida, quanto mais obscuro isso for, quanto mais proibido e reprimido, quanto menos informação tiver disponível, quanto mais essas substâncias forem traficadas e você comprar de uma fonte que na verdade você não sabe o que é, você chama de ácido e você não sabe se é LSD. Né? Felizmente isso não tem acontecido com a ayahuasca, né? Existe um acordo ético, também não é uma determinação legal, de que não se vende a ayahuasca, de que não se fazem práticas lucrativas com a ayahuasca. Então a ayahuasca tem, eu acho que existe a venda. Se você procurar na internet tem tudo, a internet literalmente tem tudo. E se você comprar ayahuasca na internet, talvez você compre a ayahuasca desidratada e você vai receber na sua casa uma papa meio pó, meio marrom, que você não sabe o que tem ali. Enquanto isso, você pode ir numa igreja que alguém preparou isso com carinho, para te receber com carinho, para te dar instruções com carinho, né, com um objetivo, mesmo que você discorde do modo dessa pessoa ver a vida, mesmo que ela ache que a planta é um Deus e você acha que Deus não existe, você está participando de um ritual que a cultura desenvolveu para usar isso de uma maneira de novo, a maximizar os benefícios e minimizar os riscos. Claro que há imensas variações de rituais por aí, tem para todos os gostos. Mas então, eu acho que essa questão do risco, na verdade, é muito importante a gente pensar que no sistema proibicionista atual, os riscos são maximizados. O que o governo faz é maximizar o número de bad trips, ao difamar mentiras, ao fazer com que o único jeito de circular psicodélicos na sociedade seja através do tráfico de drogas, de sínteses, entendeu? Em garagem, por pessoas nem sempre com a formação adequada para sintetizar a substância, etc, etc. Então a gente está vivendo num contexto em que a gente tende a ter uma ocorrência maior de problemas do que de benefícios. Mas de toda a prática que eu vejo de estar estudando isso há cerca de uns 10 anos, dentro de contexto ritual, a ocorrência de problemas adversos ela é bem minimizada. Edu, deixa eu só discordar um pouquinho de você, à vontade. Porque o contexto ritual eu acho que não é, enfim, garantia para nada.
porque existem contextos rituais os mais pérfidos possíveis. Tem igrejas da ayahuasca que são fascistas, intolerantes. Tem uma igreja aí que foi fundada por um ex-policial militar que se dedica hoje a fazer venda de ayahuasca e a fazer campanha destrutiva com calúnias contra todos os outros grupos, numa verdadeira guerra santa, digamos assim. E teve um grupo ritual que usou LSD, que foi um grupo que fez o ataque com gás sarin no metrô de Tóquio. Não sei se vocês sabem, era não sei o que do Caminho Dourado, acho que algo que se chamava assim. Aquele grupo fabricava LSD e usava LSD como forma de, enfim, de facilitar o seu recrutamento de jovens, enfim, ingênuos e desavisados. Então, o contexto ritual por si só não é segurança de nada. Podem ter contextos rituais os mais, enfim, terríveis, né? Eu não quis dizer que é segurança, de que é garantia. Eu quis dizer que ele tende a minimizar os riscos na média. É claro que tem histórias escabrosas, né, e o ritual mais macabro que tem e que pratica essas coisas desde sempre chama CIA. Isso justamente que causa atos de fanatismo, etc. E eu gostaria de perguntar sobre a visão da neurociência, da possibilidade do DMT ser utilizado como um canal de aproximação entre ciência e religião, se isso está ocorrendo, e qual a opinião pessoal dos senhores com relação a isso? Esse eu acho que esse é o alvo, né? O alvo do filme é o ponto onde a coisa divide as pessoas. Eu acho que sim, a minha resposta como neurocientista e a minha resposta pessoal é sim. Não só a DMT, mas a DMT é um elo entre ciência e espiritualidade, e negar isso e fugir disso é cair num dogmatismo ou para um lado ou para o outro. Então, é cientista que ignora o assunto e quer, né, tem algumas pessoas no filme que mencionam isso, quer dizer, você tentar desmerecer isso, falando que isso é uma alucinação, que você perturbou o cérebro e papo encerrado. É muito raso olhar para a questão dessa maneira. Mas é muito difícil abrir esse diálogo, é muito difícil, eu acho que são séculos de briga frontal entre ciência e religião, e aí tem uma distinção que não é nada clara entre o que é espiritualidade e o que é religião, e que dificulta. É muito difícil falar com a maioria dos meus colegas cientistas sobre esses assuntos, e ainda mais se for considerar algum fator espiritual no meio. Então não dá para debater a ayahuasca, mas se for falar de espírito, não é só falar que a planta tem espírito, aí descambou, perdeu o respeito, desencana e muda de assunto. Mas está acontecendo. Eu acho que o que está acontecendo de mais impactante, na verdade, não é com a DMT, é com a psilocibina, que é a molécula, é o princípio ativo dos cogumelos mágicos, que também foi identificada pelo Hoffman, e foram publicados 4 ou 5 trabalhos nos últimos 3 ou 4 anos com a psilocibina, trabalhos científicos, né, em universidades de respeito nos Estados Unidos, em revistas científicas indexadas com todo o processo da ciência dura, como se diz, falando que a psilocibina elicia experiências místicas em pessoas com ou sem crenças a respeito disso, e as pessoas relatam essas experiências como uma das, se não a mais significativa de suas vidas, e eles acompanharam essas pessoas por pelo menos 14 meses, e elas continuam mais de um ano depois falando que aquele foi um dos eventos mais importantes que elas tiveram na vida, e sabendo discursar sobre todas as consequências e impactos que isso trouxe para elas. Então, assim, o debate já está aí, mas ainda é uma luzinha tímida num oceano de ciência materialista, ateísta, mas que vai crescer nos próximos anos. E eu acho que é um dos debates mais interessantes que a gente vai poder evoluir, desenvolver nos próximos anos, é essa aproximação de ciência e espiritualidade pelo efeito dos psicodélicos. Eu acho que talvez seja a área mais fascinante que vai se abrir nos próximos anos. Eu já participei de rituais do Daime em várias igrejas e da UDV. E eu sinto uma diferença muito grande entre uma erva que eu tomei num lugar, erva, não sei como chama, chá, né? Não sei como é que chama. E de um lugar para o outro. E a experiência que foi impactante, como vocês estão falando, foi na UDV.
União dos Vegetais, né? União Vegetal. Eu fui, como você parece que se interessa como pesquisador, eu sou religiosa, acredito muito em Deus, mas eu frequentei esses lugares para conhecer, porque eu acredito nessa possibilidade da gente, com a mente não, seria essa área que a gente tem acesso, que a gente consegue através desses psicodélicos. Então eu fui procurar conhecer para me acessar a Deus, no meu caso, né? Então eu percebi uma diferença muito grande entre um chá e outro, e eu gostaria de saber se vocês têm algum estudo sobre isso, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pretensão, ou já estão projetando alguma coisa, tem alguma ideia de como fazer para a gente poder ter, formar um grupo para se tomar essa erva dentro de um ritual que eu acho fundamental, como você estava falando. Em todos esses lugares que eu fui, não foram tantos, né? Meia dúzia, vamos ser breve. Eu achei muito importante essa ritualização de como tomar. As pessoas ficam tomando conta de quem tomou pela primeira vez, tomar um pouquinho, com a reação, tem enjoo, explicar o porquê do enjoo. Então acho que é importante falar isso para quem nunca foi, que é um cuidado muito grande, é um carinho muito grande com a erva e com as pessoas que estão entrando. E é isso, assim, eu gostaria de saber se vocês têm, porque eu não sou... eu frequentei esses lugares, Ok. mas eu não gostaria de continuar Podemos encerrar? frequentando essas casas, mas eu gostaria de continuar tomando aí, ó. Tá.